Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, a partir das 9 horas, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com meu colega de departamento, professor Luiz Henrique. Bom dia, professor. Bom dia, professor Roberto. Bom dia, ouvintes. No estúdio temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão, aluno do curso de Física da UFRR. Na direção de programação do NRTU, Núcleo de Rádio e Televisão Universitária, nosso amigo Felipe Reis. Hoje no programa iremos falar sobre o tema Migração, Relações Internacionais. O convidado de hoje é o professor João Carlos Silva, do Departamento de Relações Internacionais da UFRR. Professor, seja bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência, que a gente tenta abordar todas as ciências humanas, exatas, e é interessante a gente falar de relações internacionais. Eu imagino que seja uma área de estudo nova, principalmente aqui na universidade, é um curso novo. O que são as relações internacionais? O que é que se estuda nesse campo de conhecimento? Bom, as relações internacionais, elas têm uma divergência, né, de quando elas surgem enquanto ciência especificamente, ou enquanto um campo a ser estudado nas universidades. Há uma divergência se ela começa no século XIX ou no século XX. O posicionamento no século XIX alega que ela surge na Inglaterra, a partir de uma discussão da economia e da ciência política, né, na junção desses dois departamentos, principalmente para o Estado inglês pensar suas relações internacionais naquele momento e também suas relações coloniais com as demais regiões do globo, né, naquele momento que nós vivenciávamos o Império Britânico. Já a posição que defende que surge no século XX alega que a partir das duas guerras mundiais, o surgimento de organizações internacionais como a Liga das Nações primeiro e depois as Nações Unidas, é que surgiriam as relações internacionais, que trabalham basicamente no primeiro momento nas relações entre estados e dentro dessas relações tentando parametrar como é que ocorrem essas relações, por isso que ela se foca muito no poder, na análise de poder e o que geraria poder dentro das relações internacionais, e aí adviria essa primeira influência da economia e da ciência política, a economia trabalhando nessa questão do poder econômico, né, a capacidade de produção de um determinado país, e depois na ciência política as formas de influenciar outros segmentos, construir consensos e até o uso da guerra, que é uma arma política. Então, nesse sentido que você tem um pouco dessa divergência, mas ela surge esses dois parâmetros da economia e da ciência política e depois incorpora outras áreas das ciências humanas. Por exemplo, a geografia é uma ciência bastante importante também dentro das relações internacionais, porque você discute elementos essenciais do Estado, como por exemplo território. Território é poder e muitas vezes ele justifica elementos econômicos e elementos também de tensão entre Estados. A história também entra nesse sentido, tanto que os clássicos das relações internacionais eles começam numa abordagem histórica, tanto que Tucídides é um texto que a gente acaba lendo obrigatoriamente dentro do curso. Entra a questão do direito internacional, que também é bastante importante. Hoje a gente chama de uma viragem sociológica, onde elementos da antropologia e da sociologia também são incorporados a tentar estudar os elementos fundamentais de relações internacionais, que são relações entre os estados, hoje também as organizações internacionais que são fundamentais, mas a questão do ser humano também participante desse cenário internacional. Professor, o seu curso é de uma área muito diferente da nossa, então desde já vou fazer perguntas, talvez para o senhor até sejam muito simples, mas assim, o senhor na sua fala usou a expressão poder. As relações internacionais não são intimamente ligadas com quem detém o poder naquele momento? Ou seja, não é complicado você trabalhar com algo que é extremamente, digamos assim, temporário? Porque, vou citar um exemplo agora. A gente está agora com, por exemplo, aqui no nosso país vizinho, o presidente Maduro. Ele não vai viver para sempre. Será que o próximo presidente não vai mudar completamente a forma de governar? Será que um estudo atual perde a validade quando muda
o detentor do poder? Na verdade não, porque a gente trabalha muito numa perspectiva histórica comparativa, né? Até há algumas teorias dentro das relações internacionais que trabalham com parâmetros estruturantes. Então você teria mecanismos de pensar essa atuação do Estado. E aí, logicamente, há pessoas e há um poder pessoal, né, na capacidade de tomada de decisão, mas há muito de uma institucionalidade do Estado no sentido de como ele agir, né? No sentido de obter mais vantagens dentro do cenário internacional, da maneira como ele vivencia. Tanto que a gente pode pensar o exemplo brasileiro, trazendo um pouco para cá, depois a gente pode até discutir a Venezuela. No Brasil, se você pegar o Ministério das Relações Exteriores, né, que acaba lidando, vamos dizer, com as relações internacionais do Brasil, há momentos em que você percebe que ele é totalmente dissociado da pessoa que está no poder ou do tipo de regime que está no poder. A título de exemplo, durante a ditadura militar, muitas das pautas da política externa brasileira eram extremamente democráticas. Por quê? Porque você tem uma institucionalidade, né? A questão do interesse de Estado, ou algo que o cardeal Richelieu já desenvolvia já há bastante tempo na França, a noção de razão de Estado. Então, como a gente trabalha dentro dessa perspectiva, óbvio, há um espaço da questão pessoal, né? De uma subjetividade, como é natural dentro das ciências humanas, mas há todo um aparelhamento e toda uma formação para você pensar mecanismos onde você pode, inclusive, prever ações estatais. Por isso que ela pode ser pensada em ciência. Contra-argumentar. Até um ano atrás, um ano e pouco atrás, a gente tinha a Dilma como presidente e tinha, pelo menos nas relações internacionais, um foco muito voltado para a África. Agora mudou completamente com o Temer. É nesse sentido que eu estou dizendo. Essas mudanças, essas alternações de poder, não acaba, de certa forma, alternando formas de se pensar, formas de se trabalhar? Ela pode apresentar novas formas de pensar, mas ela também, quando a gente pensa numa viragem, né, de saída de uma diplomacia mais sul-sul, pensando de novo numa diplomacia mais hierarquizada na relação sul-norte, buscando, por exemplo, o foco se transformou na questão de uma relação com a União Europeia, né, num acordo de livre comércio com a União Europeia, não necessariamente você descarta aqueles ganhos obtidos dentro da relação sul-sul. Por exemplo, hoje a gente tem um papel muito importante na OMC. Muito disso foi conquistado dentro da relação sul-sul. Então, não necessariamente uma mudança significa o descarte. O que você pode pensar é em termos de foco. Relação sul-sul, está falando só o hemisfério sul que entra nessa? A gente fala hemisfério sul não no sentido geográfico, por excelência, mas dos países mais pobres. Então, a gente incluiria a América Latina, a África como um todo, parte do sul da Ásia, e ali dentro da Oceania retiraria a Austrália e a Nova Zelândia, que apesar de estarem no hemisfério sul, do ponto de vista econômico ainda podem ser classificados como países de grande desenvolvimento, então no que a gente chama da expressão norte, né, do planeta. João, eu acho curioso e é importante a gente debater, até para o ouvinte entender junto com a gente, o que é que diferencia você ter uma formação em relações internacionais, que a impressão que me vem é que é uma especialização, é uma coisa mais profunda de um curso de sociologia, de um curso de história, por exemplo. E aí, onde entra essa especialização de cada área? Deixa eu complementar a pergunta, professor. Como eu falei, é um curso novo pra gente. O que vocês têm de diferente que distingue vocês, por exemplo, do curso lá do Instituto Rio Branco, que onde são formados os diplomatas? Bom, na verdade a gente se apropria, né, um curso eminentemente na sua formação, conforme eu destaquei na primeira fala, multidisciplinar. Né, ele faz uso de diversas disciplinas no sentido de se aprofundar dentro de um objeto. Então, a nossa perspectiva é mais vinculada a um objeto. Então, na sociologia, como ela trabalha nessa perspectiva de diversas sociedades, para nós o que interessa é a sociedade internacional, não essa sociedade regional. Ela pode até interessar, mas dentro do impacto que ela tem dentro das relações internacionais, as relações entre estados ou organizações internacionais, esse tipo de segmento. Mas ela é mais focada dentro dessa perspectiva dos nossos objetos, Estado, organizações internacionais e o ser humano enquanto um segmento internacional. Dentro dessa distinção, então, a gente consegue estabelecer, sim, como uma área específica. Não é à toa que hoje você tem diversas universidades onde o curso de Relações Internacionais, apesar de ser multidepartamental, quer dizer, fazer uso da história, do direito, da geografia, mas ele tem uma perspectiva de um objeto específico e muitas vezes capaz de distinguir-se em relação aos outros. Não é porque você utiliza a ferramenta de um outro campo científico que necessariamente você se equivale a ele, porque o nosso objeto é distinto. Bom, em relação ao curso do Itamaraty, né, como é conhecido, o Rio Branco,
A distinção é que, na verdade, eles têm um aprofundamento mais focado no atendimento do interesse estatal brasileiro, né? Dentro daquilo que a gente estava falando de uma estruturação do funcionamento das relações internacionais, eles têm toda uma formação específica no quais seriam os interesses nacionais. Então eles estudam o mundo como um todo no sentido de se aproveitar, né, trazer benefícios para o Brasil dessas relações. E há também uma forte carga desse curso de formação humanística. Por exemplo, eles têm aula de ópera, no aspecto que a diplomacia ela vem de uma tradição bastante aristocrática, e dentro dessa tradição aristocrática é uma ideia assim de que são as grandes figuras que se relacionam. Então há necessidade também de você criar uma característica de uma formação... aprender a fazer o social. Muito, né? Você tem que fazer essa questão de um social, porque é dentro desse social onde se tomam as decisões. Dentro daquela primeira fala do professor Luiz Henrique, ele falou muito da pessoalidade. Há, às vezes, decisões importantes que são tomadas não em virtude da pessoalidade, porque há interesses ali, mas, obviamente, uma pessoalidade, uma empatia entre os agentes, isso facilita o contato. Por exemplo, a gente pode pegar na aliança da Segunda Guerra Mundial entre Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Apesar de serem regimes do ponto de vista ideológico bastante distintos, notadamente a União Soviética em relação aos Estados Unidos e à Inglaterra, mas existia uma certa empatia entre a figura do Stalin e do Roosevelt que conseguiam, né, estabelecer uma lógica de equilíbrio, e ali, a partir dessa empatia, facilitou uma série de convergências que foram fundamentais dentro da Segunda Guerra. Não necessariamente essas convergências não acontecessem, mas essa empatia facilitou o debate e possibilitou que regimes completamente opostos estivessem unidos em oposição a um regime em comum. Mas essa a Alemanha empatia nazista. Não é função do objetivo que eles tinham, acabar com o Estado nazista? Não necessariamente, porque você tem a questão do Estado nazista, mas obviamente após, né, e em determinados momentos, eles já percebiam que o Estado nazista já estava se aproximando do fim. Você já começa a criar tensões em relação à estruturação e obtenção do poder a partir dali. Então, nesse sentido, a empatia foi bastante interessante, até no primeiro momento, para a gente conseguir consolidar organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU. A partir, por exemplo, da morte de Roosevelt, foi muito mais difícil o debate entre Estados Unidos e União Soviética, que era um debate que era necessário, porque você tem duas potências militares que elas necessariamente têm que debater para você tentar encontrar um meio termo. Não é à toa que, a partir da morte do Roosevelt, você tem um quadro de tensão que se materializa até o final dos anos 50 e aí desenvolve em termos de Guerra Fria. Você conseguiria enumerar empatia entre governos hoje que tem pra gente acabar, por exemplo, com o terrorismo? Não necessariamente empatia, mas você, obviamente, a partir da empatia, né? E aí, assim, eu tô dizendo que ela é um segmento acessório dentro daquela estruturação. Você dialogar com alguém que você tem ou um respeito, ou alguma forma de aproximação, obviamente é muito mais fácil do que alguém que você não tem. Mas, em alguns casos, o objetivo é necessário que você se estabeleça. Por exemplo, a relação de vários países com o Obama era muito mais próxima, era muito mais fácil um diálogo a ser construído no sentido de buscar convergências de um funcionamento. Hoje, em relação ao Trump, ele é mais difícil para alguns países. No nosso caso, né, o Brasil também tem uma dificuldade maior em dialogar com o Trump. A União Europeia, né, a Angela Merkel, ela tem uma relação com o Trump bastante tensa, mas em relação a Israel isso se torna mais próximo. Então você tem esses fatores de empatia que acabam motivando, mas não necessariamente você não toma essas medidas por conta de empatia. Há objetivos. A questão é só facilitar o diálogo. Eu estaria errando em dizer que o curso de vocês, de certa forma, seria estudar como passar por cima dessas individualidades? Em certo ponto, sim, porque a gente trabalha dentro de uma perspectiva de que há uma institucionalidade que a gente tem que atender essa institucionalidade. Idiosincrasias de cada governante, vocês passariam por cima, perfeito? Sim, atendendo assim, o governante não necessariamente que ele tem um poder de decisão. Vamos dizer, o Ministério das Relações Exteriores, no caso brasileiro, ainda é submetido ao presidente da República. Mas há, né, em vários casos, uma possibilidade que a gente é um órgão assessor para ele tomar algumas decisões. Mas dentro dessa assessoria, obviamente, você faz um encaminhamento. O que tem acontecido, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, uma série de encaminhamentos que foram apresentados pelo Secretaria de Estado, né, no caso deles, foram impedidos por conta de vontade presidencial. E, obviamente, ele tem essa possibilidade, mas ele não consegue analisar os impactos. Se a gente pegar a notícia que foi a questão da construção, né, o início da construção da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém.
Era uma medida, na verdade, de uma lei de 95, quando estava o Bill Clinton. Só que nessa mesma lei permitia que a cada semestre isso fosse prorrogado. E aí você teve um presidente democrata como Bill Clinton que sempre prorrogou. Um presidente republicano como George W. Bush, que também prorrogou. Um presidente democrata, mais uma vez, o Barack Obama, que continua prorrogando. Por quê? Você construir a Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, ainda mais na tensão que existe, né, entre judeus e palestinos pelo domínio da cidade de Jerusalém, ambos tentando Jerusalém Oriental como capital da Palestina e Jerusalém Ocidental como capital de Israel, você evitaria esse tipo de confronto. Não é à toa que desde 95 são 22 anos que você vem prorrogando essa medida. Só que a partir de agora o Trump prorrogou uma vez e dessa vez ele estabeleceu que vai ser construído. Então é nesse sentido, por mais que o órgão de Estado tivesse orientado o presidente, prorrogue mais uma vez, não vale a pena entrar nessa disputa porque vai gerar tensão, pode aumentar, mas aí de certa forma ele tem uma legitimidade perante o voto, né? Ele foi eleito democraticamente nos Estados Unidos, segundo as regras do próprio país. Então, nesse sentido, ele tem a capacidade de decisão, mesmo indo contrário à opinião técnica do órgão que, de certa forma, deveria embasar. Muitas vezes o que acontece é que os governantes eles acabam adotando a medida técnica apresentada, assim como as próprias organizações internacionais. É que, né, às vezes a gente esquece, mas nas figuras das organizações internacionais também tem o secretário, ele tem um poder de decisão. Mas, obviamente, eles acabam acompanhando muito mais essa perspectiva dos especialistas que, de certa forma, direcionam qual é o encaminhamento dos países. João, qual é a base de formação de quem faz um curso de Relações Internacionais? Porque ele vai ter que entender um pouco de economia, de história, de antropologia, sociologia. Quais as disciplinas básicas que ele tem que ter para caracterizar como um curso de Relações Internacionais? Bom, Roberto, a questão, ele tem, como disse, uma abordagem bastante multidisciplinar. Você começa, obviamente, com esses campos mais específicos, né? Você tem geopolítica ou geografia regional, tem disciplinas de história, você tem disciplinas de formação básica de política, desde filosofia política, passando por ciência política, português, né? Porque, assim, basicamente a nossa forma de conhecimento é adquirida através da leitura e a forma de manifestação através da escrita ou da fala. Então, o domínio do idioma do português é fundamental e dentro da construção científica o domínio de outro idioma. No caso aqui da Universidade Federal, a gente trabalha com 2 provas de proficiência. Ele tem que fazer a prova de proficiência antes de acabar o curso em inglês e espanhol, que senão ele não está apto a atuar no mercado. Depois nós temos antropologia, sociologia. Então você tem no começo, nos 3 primeiros semestres, uma abordagem que eu chamaria mais de propedêutica, né, de uma formação mais básica, para a partir daí a gente começar com aquilo que a gente chama de teoria das relações internacionais, que é a produção específica da nossa área de conhecimento, que obviamente é devedora dessas outras disciplinas, até mais tradicionais, como a história, a sociologia e por aí vai. E a partir disso a gente constrói uma argumentação específica dentro de um ramo teórico, de uma linguagem específica que a gente trabalha. E aí, pensando no curso aqui, a gente tentou trazer alguns elementos que são nossos, né? A gente é um dos poucos cursos no Brasil que trabalha a ideia de Amazônia e relações internacionais. Então a gente tem um estudo que aborda, e aí vem um outro problema, né? Uma nova interdisciplinaridade. Porque para a gente abordar a Amazônia, o aluno tem que ter um mínimo de conhecimento de alguns elementos biológicos, geológicos, né, alguns elementos naturais para poder pensar a inserção desse espaço. Então é nesse sentido que a gente tem construído. Vocês não têm nenhuma disciplina de matemática? Não, e é interessante que faz um pouco da parte da nossa característica aqui, mas há outras universidades que trabalham, já não diria com a matemática, mas trabalham principalmente com estatística, né, no sentido desde construção, né, de um argumento estatístico, como também a capacidade de interpretação. Esse é um problema que a gente tem, que basicamente, algum contato, vamos dizer, com as ciências exatas, ele faz nas 5 disciplinas de economia. Aí ele tem um contato, mas então, pelo menos de economia tem. Tem 5 disciplinas. Porque a minha pergunta aqui que eu iria fazer é porque vocês têm vários aspectos nas relações internacionais. Tem o aspecto econômico, o aspecto político, o aspecto religioso, que não dá para se afastar. Como é que vocês estruturam o curso de vocês para cobrir todo esse leque? Bom, a gente, voltando então no que eu estava falando, a gente tenta fazer uma abordagem
mais propedêutica logo de início, por isso que as disciplinas como antropologia, por exemplo, que envolveria a questão religiosa, está logo no segundo semestre, sociologia está no terceiro semestre, obviamente com uma abordagem mais focada em relações internacionais. A gente tenta trazer as principais matrizes de antropologia, sociologia para relações internacionais, assim como história. Eles não têm história geral, eles têm história das relações internacionais e história da política externa brasileira. Então, nesse sentido, a gente tenta construir uma base mínima a partir da qual esse aluno consiga interpretar e dialogar com o campo específico de conhecimento, para a partir disso ele poder chegar ao final. O que ele vai ter que fazer no final? Qual é a competência que a gente quer que ele desenvolva? É a capacidade de interpretação de um determinado cenário, né? Seja ele estrutural ou conjuntural, mas que ele interprete esse determinado cenário e tenha capacidade de tomada de decisão, né? Que é isso que é fundamental. Não é à toa que hoje a gente tem ocupado muito espaço do comércio exterior, porque o curso de comércio exterior ele era bastante técnico no sentido de como fazer as ações de comércio exterior, por quais canais, qual tipo de tributo. E pouco você trabalhava em termos de tomada de decisão. Como o nosso curso é muito focado na capacidade de interpretar um cenário e tomar decisão, por mais que a gente não tenha uma abordagem tão específica do segmento comercial, o segmento comercial tem se apropriado do nosso estudante, porque rapidamente ele adquire expertise em termos técnicos de comércio, mas ele tem o que é fundamental, a capacidade de tomada de decisão a partir de uma análise de cenário. Então é isso que ele chega no final e é um pouco do que a gente cobra na monografia, onde ele mostre, os temas são super variados, mas ele tem que mostrar que ele adquiriu todo o repertório, todo aquele cabedal teórico e seja capaz de interpretar uma determinada situação. Mais especificamente, João, onde é que o formando em relações internacionais vai trabalhar? Nesse sentido que a gente tem inclusive um debate atual, né, que houve um projeto de lei que a gente está debatendo na Associação Brasileira de Relações Internacionais que falava na criação de um campo específico. Eu acho isso um retrocesso. O que a gente tem trabalhado, assim, você obviamente tem órgãos públicos e hoje a gente tem, além da diplomacia tradicional, né, que a gente estava falando do Rio Branco, Itamaraty, tem um segmento que a gente chama de paradiplomacia. São órgãos municipais, órgãos estaduais. Quem termina um curso de relações pode ser diplomata, porque não tem que fazer aquele curso. Tem que fazer concurso. Aí tem que fazer o concurso. Mas ele não precisa. Mesmo tendo um curso superior em relações, ainda tem que passar pelo aquele curso do Rio Branco. O curso do Rio Branco é visto como um mestrado. Ele é equivalente a mestrado. Normalmente o Rio Branco só dispensa quem já tem doutorado na área. Mesmo quem tem mestrado, eles acabam fazendo por toda aquela formação mais geral. Mas hoje, alguém formado em relações internacionais tem o mercado, obviamente, dos concursos públicos, e hoje é muito forte a perspectiva da paradiplomacia no nível estadual e municipal. Por exemplo, o estado aqui de Roraima já tem uma representação ainda extraordinária, mas tem uma representação em termos internacionais. Muitas empresas trabalham também na perspectiva de uma paradiplomacia, no sentido dessas negociações, pensar em termos de mercado. Para a gente citar um exemplo bem básico, por exemplo, vender frango não é a mesma coisa em todos os países. E, obviamente, um profissional de relações internacionais é capaz de visualizar, esse país tem uma predominância da cultura muçulmana. Aí você tem que fazer um determinado tipo de corte. Tem que atender todas as especificidades da onde você está querendo lidar. Então, é um ramo que tem crescido bastante. Um outro segmento que você pode ter é a própria área de pesquisa, né? Como temas internacionais hoje fazem muito parte da nossa vida, cada vez mais as pessoas têm se apresentado em termos de pesquisa. Há uma área bastante consolidada, dentro das áreas da área de humanas, é a área que mais tem crescido em termos de programa de pós-graduação, né? Por conta desse mundo global, né? Que a gente tem vivenciado. E uma terceira área é da iniciativa privada mais tradicional, onde você tem, e o exemplo, vamos dizer, é caseiro. A minha cunhada, ela é formada em Relações Internacionais, uma das primeiras turmas da PUC de 2001, e ela atua numa empresa como executiva, né? Aquilo que eu estava dizendo, a capacidade de tomada de decisão que esses alunos acabam desenvolvendo. Então, não existe um campo específico, né? Mas, de certa forma, hoje, dentro do contexto econômico, é um profissional que tem sido bastante demandado, com o tipo de competência que tem sido demandado. Mas ainda não tem especificidade. Não. E você acha que é um retrocesso que aí prende, né?
prende e... Deixa barreiras. A gente pode pensar, a gente vai definir uma área de atuação, fortalecimento, porque é um curso, né? Conforme vocês estavam falando de um curso novo, deixa eu só apresentar aqui no Brasil alguns dados. Ele começa em 74 na UNB, e depois o segundo curso só vai aparecer em 95. Ele começa a partir de quais cursos? Que, por exemplo... De História, no caso aqui brasileiro de História. Física é muito comum ter começado a partir dos cursos de Engenharia. O nosso começou a partir até de uma tensão que existiu na história dentro da UNB, e obviamente Brasília, como capital federal, a questão internacional sempre acabava aparecendo, né? Então a partir disso, mas o curso efetivamente só começa a se tornar, vamos dizer, mais presente no Brasil a partir de 95, e hoje a gente tem mais de 130 cursos de relações internacionais no Brasil. Então você teve um crescimento bastante expressivo dessa área. Mas a sua formação, professor, é especificamente em relações internacionais? Não, porque quando eu fiz, não era... Fala um pouco do teu caminho até chegar... Bom, eu fiz Direito, né, em Sorocaba, na Faculdade de Direito de Sorocaba, e durante a manhã e à noite eu fazia História na USP. Então, por 5 anos eu acabei fazendo os 2 cursos. O curso de História que eu fiz é em bacharelado e licenciatura. Acabei demorando um pouquinho mais por conta dessa questão de viajar todos os dias, né? Sorocaba de São Paulo ficam 100 quilômetros, então eram 200 quilômetros todos os dias para estar estudando. Quando eu terminei, eu estava um pouco perdido, né, no que eu ia fazer, acabei fazendo uma especialização em Filosofia na Federal de Ouro Preto, e aí eu ingressei no mestrado em Direito Internacional, foi quando eu comecei a me dedicar aos estudos migratórios. Aí eu terminei o mestrado em Direito Internacional, aí parti para um doutorado por achar que o direito não me era suficiente para abordar as questões de migrações, né, que as migrações também são, por excelência, uma questão multidisciplinar. Eu acabei fazendo um doutoramento em Ciências Sociais com ênfase em Relações Internacionais, e depois disso acabei fazendo um período dentro desse doutoramento, acabei ficando um tempo na Universidade de Lisboa, junto ao Departamento de Geografia, né, para tentar contemplar um domínio científico que eu não tinha. E aí o meu pós-doutorado aí sim já foi envolvido na questão de Ciências Sociais novamente no SES de Coimbra. E qual foi o teu objeto do mestrado? Tu estudou o quê? Na verdade, a maneira como... Conta pra gente como você abordou o referencial teórico, que resultado você chegou? Eu fiz uma análise basicamente da produção de normas internacionais relacionadas às migrações internacionais. Então eu fiz um levantamento, né, do que havia de normas internacionais e foquei dentro de 2 países que eram fundamentais em termos de normas de recepção, Estados Unidos e União Europeia. E a partir disso eu construo um argumento... Você fez aonde o mestrado? Eu fiz em Santos. E aí a partir dessa constituição, né, de uma análise geral, nesse levantamento geral, eu construo a ideia de que é necessário construir um regime internacional para a questão migratória, que existe uma ausência, principalmente para você contemplar direitos humanos e contemplar alguns elementos que são fundamentais na vida de todas as pessoas e que os migrantes eram desprovidos. Que eu trabalho dentro de um repertório que eu gosto bastante de um filósofo italiano, Giorgio Agamben, a ideia de homo sastri, que seria o homo sagrado. É uma figura da antiguidade que era uma pessoa desprovida de cidadania. Então eu trabalho no sentido de que o migrante é alguém desprovido de cidadania. O que é cidadania? Participação política. Então a partir disso eu acabei, como isso teve muito impacto, principalmente meu capítulo sobre a União Europeia, depois eu foquei na questão de como a União Europeia acabava impactando as políticas migratórias dos estados. Estudei Portugal especificamente para criticar a União Europeia. Tá, você faz o levantamento de falta de naquele momento de normas internacionais. Exato. E essa realidade mudou porque a gente tem visto muito movimento migratório no mundo todo nos últimos anos. Você já tem essas... Já houve mudança nos países para... Em alguns países, sim, você teve alguns avanços. A própria América do Sul, a Argentina teve um avanço. Aqui no Brasil, a nossa nova lei de imigração é recentíssima, agora em novembro que ela entrou em vigor. Mas do ponto de vista internacional ainda falta muita coisa. Não é à toa que a ONU tem chamado, né, uma das últimas notícias aí que a gente tem destacado, é o fórum, né, da ONU, o Fórum Mundial para Migração e Refúgio, que seria a necessidade de construir novos arcabouços protetivos para a gente conseguir pensar um pouco das relações entre os estados e principalmente assegurar às pessoas uma proteção em relação a essa mobilidade humana.
Infelizmente, a gente teve a notícia também nesses últimos dias da saída dos Estados Unidos, que seria um ator importante para pensar. Por que os Estados Unidos são importantes? Não é só porque eles são o principal país do mundo nesse momento, mas porque eles também têm uma tradição migratória. Se você pegar a trajetória histórica dos Estados Unidos, a questão migratória faz parte, né? E eles tinham um envolvimento muito grande nesse tipo de seara. Então a saída é um retrocesso. Tu consegue analisar essas regras que surgiram atualmente do seu mestrado para cá? Elas, de certa forma, são regras que protegem o país economicamente? O que é que eu quero dizer? Dificulta a migração com aquele receio da população perder poder econômico porque está vindo do estrangeiro? Ou seja, são, do teu ponto de vista, são regras que ajudam ou dificultam o movimento migratório? Na verdade, a maioria das regras que tem surgido é mais no sentido de facilitar o movimento migratório, porque é interessante a gente pensar que a migração, dentro dos fatores aí de desenvolvimento, hoje você consegue demonstrar o forte impacto que ela tem. Normalmente é uma migração de pessoas jovens, com disposição para trabalhar, que muitas vezes têm uma capacidade de produção de riqueza e que não vão fazer uso do sistema previdenciário dos países. Não é à toa que as cidades hoje mais dinâmicas do ponto de vista econômico são... Isso não são caracteriza cidades... exploração de mão de obra, não? Não necessariamente, porque essa pessoa está recebendo por isso, né? Ela e não está recebendo de acordo com os direitos. O problema é que, assim, quando eu falo do sistema previdenciário, porque ela não necessariamente vai permanecer nesse país. Você tem acordos, ela pode enviar esse dinheiro para o sistema previdenciário. Então, muitas vezes, o movimento migratório ele constitui um fator de desenvolvimento para o local de origem dessas pessoas, principalmente através das remessas. Hoje, muito da economia venezuelana, por exemplo, depende da remessa, seja de produtos ou de recursos. Há países, vamos pensar, países com um poder econômico grande. O México, 3% do PIB mexicano é dinheiro de remessa de outros mexicanos em outros lugares. Quer dizer, 3% do PIB mexicano não é pouco. Outros países, obviamente, menores, você tem números maiores. Honduras, mais de 20% do PIB depende de remessa. Mas mesmo nas sociedades de destino, você também tem um desenvolvimento, porque são pessoas com capacidade de consumo, com capacidade de trabalho. Então, há países que começam a olhar isso de uma forma diferente. Vou citar o exemplo, por exemplo, de Portugal. Portugal tem um problema demográfico grave. Se você retirar a entrada de pessoas, você vai ter uma capacidade, por exemplo, de pessoas, muitas pessoas já idosas, com uma capacidade de trabalho diminuta em comparação aos jovens. E, obviamente, isso daí vai gerar um valor acrescentado. E não acha que é só Portugal. No caso brasileiro, a gente tem uma perspectiva demográfica de crescimento até aproximadamente 2025. Se não me engano, 2039, a gente já está num quadro de declínio a mesma população que a gente vai ter em 2020 e pouco, vai ser mais ou menos 2040. Engraçado que isso você acabou de pessoas de maior idade trabalhando. E eu sempre que entrava em alguma loja, eu fazia uma pergunta. Eu tenho vontade de vir morar aqui, não sei o que que você acha? A verdade é que eu não vi em nenhum momento alguém dizer não venha. Muito pelo contrário. Todos eram unânimes em dizer, se você tem condições de se mudar para Portugal, se mude. No curso de vocês de certa forma focam na xenofobia que aparece na medida em que você tem um aumento na migração, porque era algo que eu esperava lá em Portugal e que não observei, mas que a gente já está observando aqui em Boa Vista com a chegada dos venezuelanos. A gente teve até um caso recente de uma mulher que foi agredida por dois rapazes simplesmente porque era venezuelana. Vocês tratam esse tipo de coisa no curso de vocês? Sim, a gente trabalha principalmente na cátedra Sérgio Vieira de Mello. A gente tem uma cátedra específica, né, que é vinculada ao Acnur, no sentido de estudar o direito dos refugiados e esses temas que acabam aparecendo, né? Xenofobia não é exclusividade nossa, né? É um fenômeno que tem acontecido bastante no mundo, mesmo em Portugal, né? Eu tive a oportunidade de morar em Portugal um determinado período. Eles têm uma receptividade, é fato, né? E o governo incentiva. Se você tiver um investimento de mais de 500 mil euros, você pode, né, regularizar-se em Portugal de maneira muito fácil. Mas aí também tem um elemento que perpassa, né, dentro dessa xenofobia, no caso português, muito racismo. Né, determinados grupos, determinadas nacionalidades, mesmo às vezes de grupos que foram colonizados por Portugal, como por exemplo cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, eles sofrem um pouco mais de preconceito. Né, então isso acaba fazendo parte disso. Mas a gente tem estudado a questão da xenofobia e principalmente tentado combater. Os nossos alunos de relações internacionais são alunos que têm desempenhado um forte papel dentro dessa lógica de migração
venezuelana para cá, no sentido de acolhimento, dando aula de português, pensando campanhas humanitárias no geral, roupas, alimentos. Lá no curso a gente tem atuado bastante, porque acho que é um dos compromissos sociais que a gente tem dentro da nossa área. E João, agora vamos explorar um pouco. Você fez o doutorado aonde e trabalhou com o que também? Continuou com migração, pelo que eu entendi, né? E aí qual foi o seu objeto de trabalho no doutorado? Foi, na verdade, estudar... Onde você fez? Na PUC de São Paulo, e eu trabalhei com a União Europeia, aquilo que eu chamo de uma internalização, né, das normas europeias. A União Europeia determinou quais eram as normas migratórias para todos os países. E aí, no caso português, eu fiz uma análise, né, do que acontecia em Portugal para demonstrar que as normas europeias não atendiam às necessidades de Portugal. Que Portugal tinha necessidades específicas, que precisava da entrada de imigrantes, e as normas europeias tentavam, de certa forma, bloquear isso daí. Então, para mostrar a incoerência das normas europeias para determinadas realidades, foi nesse sentido que eu acabei trabalhando. Bom, eu acabei sempre vivenciando a trajetória, vamos dizer, de professor. Desde que eu me formei, eu sou advogado também, mas eu trabalhei no ensino médio e fundamental. A partir de 2008, o ingresso no ensino superior, inclusive me aproveitando muito do que eu aprendi no ensino fundamental e médio. Fui coordenador de curso de História também num determinado momento. E aí, a partir de 2012, que eu basicamente vivenciei a trajetória só no ensino superior. E desde 2013 eu estou aqui no curso de Relações Internacionais, nosso curso que já está em funcionamento. Ele surgiu em 2006, mas a primeira turma é de 2007. Vocês já formaram quanto? Como é que a gente chama? O profissional que termina a relação? Internacionalista, normalmente a gente fala, mas é um bacharel em Relações Internacionais. Bacharel. A gente está quase numa centena de formados, né, no curso de Relações Internacionais. Nesse ano, muito provavelmente, a gente atinge aí pelo menos uma centena de alunos. Vocês têm algum levantamento onde esse pessoal foi absolvido no mercado? Tem esse acompanhamento? Na verdade, a gente tem um acompanhamento até do ponto de vista do MEC, né? Porque as nossas diretrizes curriculares nacionais só foram estabelecidas esse ano, apesar do primeiro curso ser de 1974. Só esse ano que finalmente a gente atingiu a questão das diretrizes. E um dos trabalhos que foi desenvolvido de forma bastante brilhante pela professora Marielle Maia, da Federal de Uberlândia, é um levantamento nacional qual é a ocupação desses ex-alunos, né, dos egressos de Relações Internacionais, e nós também passamos os nossos dados para ela, mandamos o link, os nossos ex-alunos responderam, né? A gente acaba ainda tendo uma vinculação muito forte. Alguns deixaram, obviamente, Roraima, tem em vários segmentos, desde ONGs, passando por órgãos governamentais, empresas, mas boa parte deles ainda a gente tem uma relação muito forte, que muitos acabaram permanecendo nos seus estudos, dentro dos mestrados da UFRR, então isso facilita um pouco desse diálogo, desse contato que a gente tem. Mas há um levantamento, esse levantamento está inclusive disponível no site da ABRE e no próprio sistema do MEC, porque foi uma encomenda do MEC em relação ao curso de Relações Internacionais. Deixa eu explorar mais um pouco a ciência, a característica acadêmica que está por trás de um curso desse. Quando você analisa essas relações internacionais, e aí quando você estuda migração, tem vários colegas do Departamento de História que trabalham com migração, mas migração aqui dentro interna. Você observa a migração do ponto de vista internacional. Você acaba relatando aquele momento. Isso tem a ver um pouco com história contemporânea. Na verdade, você está fazendo um registro histórico do que está acontecendo. O que é que diferencia um pouco da sua análise em relação ao historiador? Em relação, assim, o que eu tento trabalhar é basicamente os impactos, seja para a origem, seja para destino, né? Entender também os fatores de expulsão, porque uma migração interna, apesar de muitas vezes ela ser bastante complicada, mas perante as leis do Estado, dificilmente, a não ser em governos ditatoriais, você tem uma liberdade de circulação, né? Quando a gente fala no atravessar fronteiras, isso gera uma série de impactos. Se a gente pensar em termos de relações internacionais, uma das primeiras coisas que mostram a nossa vinculação com o Estado é a criação do passaporte.
O passaporte ele diz o quê? Que numa determinada localidade você está vinculado àquela sua nacionalidade. E no caso do seu local de origem, também demonstra o quê? Uma vinculação que permanece mesmo você estando fora, né, do seu país. Então, nesse sentido, há outras consequências, né, do que ocorre. Obviamente, o que eu tenho feito agora, eu me aproprio muito do que eu desenvolvi dentro do meu curso de História, né, de formas de analisar documentos e por aí vai. Contribuo para o registro? Contribuo a partir do momento que eu trago alguns dados e por aí vai, mas não há uma interferência dentro do próprio processo. Eu só tento analisar um pouco dessa perspectiva, pensando, por exemplo, em fatores de expulsão. No caso venezuelano, eu caracterizo como uma migração forçada em decorrência do desabastecimento, em decorrência de um cenário de violência e também, em alguns casos, até de perseguição política, né? Quando a gente analisa o regime hoje que se estabeleceu dentro da Venezuela, não dá para descartar a hipótese de perseguição política, que seria um dos quadros por excelência para a gente pensar em termos de refúgio. Mas há outros mecanismos também com impactos internacionais. Eu acabei desenvolvendo uma pesquisa para uma organização internacional de migração climática, para mostrar o quanto o câmbio climático é também um problema que ultrapassa fronteiras, né? Nenhum país do mundo vai deixar de ser atingido por conta de questões climáticas, mas analisando aqui no caso amazônico, determinadas localidades que já são impactadas pela questão climática e têm movimentado, tanto no nível interno como internacional, né? Esses são outros fatores. Então, assim, contribuo para o registro do momento? Sim, tentando analisar, mas há outras formas de produção documental, eu só tento interpretar um pouco do que está acontecendo. E como é que tu faz o garimpo de informações, João, da origem do migrante, supondo que eles estão vindo para cá? Como é que tu faz propriamente teu estudo? Bom, dos elementos que a gente acaba utilizando é muito entrevista, né? A questão, né, desse dia a dia. Eu vi uma pesquisa coordenada pelo professor Gustavo lá na universidade, que eles fizeram 650 questionários. A professora Francis também tem um número bastante grande de questionários que aplica com esses migrantes, para entender os fatores de expulsão. Mas há também uma análise de conjuntura do que está acontecendo na Venezuela, né? Você tem mecanismos, seja a partir de imprensa, né, que a gente pode ter, e de outros pesquisadores que estão lá e vivenciando um pouco desse cotidiano e do que tem mostrado. Por exemplo, tem muitos dados econômicos que você consegue aí nos fóruns internacionais para estar debatendo e aí tentar relacionar um pouco desse contexto. Porque a pessoa chega e fala, eu tô vindo porque eu tô fugindo da fome, daí de tentar descobrir. Mas qual seria o motivo da fome, né? Daí a gente analisa esse cenário de desabastecimento, da dificuldade de um sistema logístico mínimo de oferecimento de recursos. E aí a gente tenta interpretar um pouco também do que esses migrantes. Mas é importante a gente ter a noção de que esses migrantes têm voz e têm condições de estar apresentando um pouco das suas trajetórias. Quando a gente falou um pouco de migração há um pouco tempo atrás, passa muito pela minha cabeça o Brasil. A população brasileira, ela é muito receptiva. O estrangeiro chega aqui, ele é bem recebido. Diferentemente, pelo menos que a gente acompanha na imprensa, como na França, chega um estrangeiro na França, tem relatos só pelo fato de você falar inglês, você já é discriminado. Tem que falar francês. Essa migração, a procura, o fato de eu ter um país mais acolhedor, também não é... Até que ponto é preponderante para um migrante escolher ir para ali, ou ele vai para determinado país porque está mais próximo geograficamente? Você tem diversos tipos, por exemplo, pensando nos refugiados. E qual a diferença dos refugiados em relação aos outros migrantes? O refugiado, ele tem um fator... Refugiado não tem pra onde ir, né? Só tem aquele caminho. Ele tem um fator de expulsão muito forte, né? A questão lá, ele tem que sair porque a localidade onde ele está representa uma ameaça para ele, um risco. Então ele acaba tendo que sair. Então é muito comum você ter migrações entre as localidades mais próximas. Às vezes a gente fica vendo aquelas imagens da Europa e acha, meu Deus, quanta gente. Só para vocês terem uma ideia, a Jordânia, que é um país com uma população super pequena, tem 1.400.000 refugiados. O Paquistão, né, já é uma população maior, mas é um estado também com uma grande debilidade econômica, tem mais de 2 milhões de refugiados. Então, às vezes, a gente fica supervalorizando algumas localidades. De onde são esses refugiados? No caso do Paquistão, principalmente afegãos, né, você tem essa ida, e no caso da Jordânia, de sírios, né, que acabam tendo... sírios e iraquianos também, que você tem um número bastante forte. E, historicamente, há uma presença também de palestinos. Que os palestinos enquadrariam dentro dos refugiados, porque há um órgão específico para tratar dos palestinos.
Mas você percebe que é um número bastante grande. Então há uma tendência a você ter uma migração dessas pessoas próximas. Mas não necessariamente os refugiados também ficam presos ali. Você tem, obviamente, a busca, aquilo que a gente chama de uma estratégia migratória, tentar obter algum lugar onde ele consiga uma condição mais favorável. E aí você tem esse movimento migratório, por exemplo, na Europa. Mas não é só a Europa. Se você vê as pessoas que chegam à Itália, chegam à Grécia, elas não querem permanecer lá. Elas querem ir para a Alemanha, elas querem ir para os países nórdicos, porque lá tem uma condição mais adequada. A gente viu há um tempo atrás o processo migratório de haitianos para o Acre. Sim. E aí, não sei se você lembra. Na verdade lembra. era só trânsito. Eu estive no Acre. Pois é. E aí, por várias vezes eu escutei que tanto o prefeito como o governador estavam enchendo ônibus de haitiano e mandando para São Paulo. Ou seja, querendo se livrar do problema. Isso é uma prática comum nesses outros países, porque você falou há pouco que muitos só passam ali e querem ir para outros países. Então isso de se livrar daquele problema do migrante é uma prática comum, a gente observa em outros lugares? Bom, existe, mas assim, vamos pensar um pouco no Acre. O que aconteceu é que você teve uma entrada efetiva pelo Acre numa rota super complicada. Existiam pessoas vindo do Haiti, outros haitianos de outras localidades. Era uma rota pelo Equador e depois eles atravessavam pelo Peru. Era uma situação bastante complicada. Mas o que aconteceu? Essas pessoas não desejavam permanecer no Acre. Tá? Então você vê que era um número bastante pequeno, inclusive ainda hoje, né? Você tem a presença de haitianos no Acre, mas pequeno porque a capacidade de absorção do Acre é pequena. É um estado, de certa forma, muito semelhante ao nosso, onde você tem basicamente como empregador o poder público e mais. Aqui nós temos uma condição econômica relativa ao Acre bem mais positiva. Aí essas pessoas queriam se dirigir para outros locais. Eles já faziam uso, obviamente, dos meios de transporte para se dirigir para outros locais. O que faltou foi uma coordenação no nível do governo federal para estabelecer um processo de interiorização que já era óbvio. O que o Acre fez foi facilitar essa interiorização. Obviamente, sem estabelecer um diálogo com São Paulo, que era básico para você pensar, olha, tá indo um ônibus aí, por aí vai. Mas o Acre, dentro das experiências migratórias que nós tivemos, foi um dos poucos lugares que teve uma política de acolhimento. Acolhia, dava documentação e a partir dessa documentação eles se dirigiam para as outras localidades. Os haitianos, eles atuaram principalmente aonde? Construção civil, você teve muito haitiano. Então teve muito haitiano em Rondônia, quando das grandes obras de infraestrutura. Temos muitos aqui também? Temos muitos, mas esses daqui, a boa parte desses haitianos acabaram vindo da Venezuela, porque a Venezuela também ofereceu um visto humanitário em um determinado momento, e obviamente com a debilidade econômica da Venezuela, eles se dirigem para cá. Em determinado momento, esses haitianos aqui do estado de Roraima acabaram até atuando naquilo que esse pequeno comércio, esse comércio formiga, porque eles tinham documento para comprar os produtos na Venezuela e trazer para cá. Essas são estratégias de sobrevivência. Mas no caso dos haitianos, você tem muito haitiano hoje em Santa Catarina e no Paraná, porque as populações desses locais não querem mais trabalhar dentro da indústria frigorífica, porque é uma indústria que tem uma condição de emprego bastante ruim, porque você trabalha num clima, né, dentro dos freezers e fazendo o mesmo movimento, então existia muito quadro de lesões de trabalho. A população local acabou deixando, e aí esses haitianos estão assumindo um posto. Não sei se isso é positivo ou negativo, mas é a realidade. A necessidade dessas pessoas acabou motivando a ida delas. Mas a gente às vezes fala em invasão. O número de haitianos no Brasil é na faixa de 70 mil haitianos, por uma população de 208 relativamente milhões. Pouco. E tu tem algum conhecimento se houve o fluxo de retorno de boa parte deles? Não, o que tem acontecido é que com o cenário de crise econômica no Brasil, muitos deles têm ido para os Estados Unidos, que era uma tradição já, os haitianos tinham uma presença nos Estados Unidos muito forte, e no Chile. Tem muito haitiano indo para Santiago, você já tem uma presença, muito haitiano saindo aqui do Brasil, por conta dessa condição de emprego que teve um quadro de declínio, eles acabam dando uma dinâmica. Os haitianos, é interessante que eles têm uma trajetória migratória de pelo menos 150 anos. Então é aquilo que a gente chama de uma hipermobilidade. Eles, onde apresentam oportunidades... É cultural. E você tem um país que tem um cenário que basicamente vive dessas remessas. João, você citou algumas ações que o teu curso está fazendo em relação aos venezuelanos. Uhum. Mas como objeto de estudo acadêmico, o que é que vocês têm estudado
nessa migração dos venezuelanos aqui para Boa Vista? A gente tem, primeiro fator, né, são os fatores de expulsão, para entender quais são os motivos pelos quais eles estão vindo. O segundo fator é analisar as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas tanto no nível municipal, estadual e federal, e muitas vezes subsidiar essas políticas públicas. A gente tem tentado estabelecer um diálogo com as 3 esferas, né, para pensar. Também atuamos junto com organizações internacionais. É interessante destacar que o próprio Acnur e a OIM estão dentro de um espaço que, em tese, é do curso de Relações Internacionais. A sede deles aqui em Boa Vista está no núcleo amazônico. São siglas de ONGs? Siglas de organizações internacionais vinculadas à ONU. A OIM é a Organização Internacional para as Migrações, pertencente agora à ONU, entrou há pouco no quadro da ONU, apesar de ser uma organização com quase 70 anos. E o Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Ambos estão dentro da Universidade Federal, no Núcleo Amazônico de Pesquisa em Relações Internacionais, ocupando esse espaço. A gente também tem atuado no sentido da integração dessas pessoas, para pensar quais são as dinâmicas. Há também, em parceria com o curso de Ciências Sociais, a perspectiva de desenvolvimento de ações de integração laboral. O pessoal da OIT, que é uma outra organização, a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos, para pensar essa perspectiva. Por mais que seja refugiado ou não, tudo vai gerar a questão do trabalho, né? Tudo vai chegar a isso. Então é nesse sentido que a gente tem atuado. Uma curiosidade, João, esses organismos, quando vêm atuar no país, é porque já tem um número grande de refugiados, de migrantes. Eles também trazem recursos para ajudar esses refugiados, ou eles contam só com o poder público local? Não, eles trazem até algumas ações. Por exemplo, a gente vai ter o centro de referência vai ser instalado dentro da Universidade Federal. Eles estão custeando a reforma do Malocão para a construção do centro de referência. Então eles têm um aporte de recursos. A própria presença deles aqui já demanda. Uma das pesquisas que foram desenvolvidas pela universidade foi custeada também pelo próprio Acnur. Nesse sentido, eles trazem recursos, sim. Olha, bem interessante o assunto e esclarece para a gente o que é relações internacionais. Eu, o professor Luiz Henrique, assim como o Leonardo e o Christian, que ajudam a gente nesse programa, tem uma ideia bem fixa do que é ciência, mas a gente vê ciência em tudo, né? E a gente viu pelo relato do professor João. João, tem que te agradecer muito aceitar o convite e quanto você foi didático. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade e até uma próxima. Até mais, parabéns. Obrigado, Luiz. Agradecemos também vocês, ouvintes, e contamos com a audiência na próxima terça-feira, às 9 horas, aqui nas ondas da 95.9 FM Universitária. Bom dia e até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.